Agora nós vamos fazer os exercícios de fonética, aula 2 de fonética, parte 2. Continuação da aula. A primeira questão tá aí. Aí vocês pausam, pensam na questão, resolvem. Aí quando tiverem feito ela, vocês continuam o vídeo, porque vai estar a solução depois. Aqui vamos resolver a questão. A questão está dizendo: observe as alternâncias abaixo, indica aquela cuja palavra não apresenta encontro vocálico. A letra A tem a palavra ação. Quando a gente faz a separação silábica, fica ação. A gente pode ver que na segunda sílaba, são, aparece AO. AO forma um ditongo decrescente, porque o A está tendo a função de vogal e o O de semivogal. Então, isso é um ditongo decrescente. Então, a letra A não é a opção certa, porque a gente quer o que não tem o encontro vocálico. Ditongo, tritongo e hiato são encontros vocálicos. Agora vamos para o item B. O item B tem a palavra melancia. Quando a gente faz a separação silábica, fica melancia. A gente pode ver que a melancia tem um hiato. Presta bem atenção no si a. Quando você escreve a palavra melancia, fica o i e o a juntos. E o i e o a são vogais. Só que quando a gente faz a separação silábica, o a fica separado do i. Então, isso aí é um hiato. Então o item meio também está errado. O item C tem a palavra ninguém. Ninguém, fazendo a separação silábica. Aí quem a gente tem? Na segunda sílaba a gente tem o e o e, criando assim um ditongo crescente. O tendo a função de semivogal e o e a função de vogal. Então, letra C também está errada. A letra D, pi, au, i. Piauí, na segunda sílaba, au, vocês podem ver que o a está junto do u, formando assim um ditongo, que nesse caso ele é decrescente, porque o a funciona como vogal e o u como semivogal, decrescendo o tom. Então a letra D também está errada. Agora, por último, o item E, né? O item E é a palavra exemplo. Fazendo a separação silábica, nós temos exemplo. Como pode ver, não temos nenhum encontro vocálico. Você pode procurar aí, não vai achar nunca, meu irmão, porque não tem nenhuma vogal junta. Para ter encontro vocálico, primeiramente, duas vogais tem que estar juntas, né? E como a palavra não tem nenhuma vogal junta, não tem encontro vocálico. Então a resposta é o item E. Vamos para a segunda questão aqui. Mesmo esquema, vocês pausam o vídeo, tentam fazer, depois vocês voltam. Agora a correção da segunda questão. A segunda questão está dizendo: marca a alternativa que contém apenas encontros vocálicos formados por hiato. Então ele está querendo a opção em que todas as palavras, as 3 palavras de cada item, tem um hiato. Então vamos ver o item A. O item A tem pouco, Paraguai e depois. A gente já vê aí que quando a gente faz a separação silábica, nenhum encontro vocálico é separado. Veja bem, pouco tem 2 sílabas. A separação entre eles é um U e um C, como vocês podem ver aqui com o mouse. Um U e um C. U é vogal e C consoante. Então, para que tenha um hiato, quando ocorrer a separação das sílabas, tem que separar 2 vogais. Como está separando uma vogal e uma consoante, não é um hiato. Mesma coisa com o Paraguai. AR está separando o quê? Uma vogal e uma consoante. Então, não é hiato. AG, vogal, consoante. Também não é hiato. Depois, a separação silábica está separando uma vogal e uma consoante. Não é hiato. Hiato é somente com 2 vogais. Mesma coisa do item B. Trouxeram. X é consoante. U é vogal.
não é hiato. E e R. É vogal, R consoante, não é hiato. Alguém aí que tu não podia nem ficar em dúvida nessa. São duas consoantes, L e G. Então, com certeza não é hiato. Aqui já é um hiato. Porque veja bem. Sa e não. O A, ele estava junto do I. Só que quando a gente fez a separação silábica, eles foram separados, ficaram em sílabas diferentes. Então, isso aqui é um hiato. Só que a questão está pedindo a alternativa em que todas as opções sejam encontros vocálicos formados por hiatos. Nesse item B, trouxeram e alguém não são hiatos, só saíram. Então, a gente descarta esse item também. O item B está errado. O item C, atuou. Atuou. A separação aí é de um A, uma vogal, com um T, uma consoante. Então, também não é hiato. Iguais, mesma coisa. Vogal, consoante, não é hiato. E saíram, como a gente já viu no item anterior, é um hiato. Só que como a gente quer a alternativa em que todas as palavras tenham um hiato, o item C também está errado. Agora vamos para o item D. O item D. Oceano. Veja bem. Aqui, a primeira separação silábica, O, vogal, C, consoante. Mas a segunda, E, vogal, A, vogal. Então isso aqui é um hiato. Porque eu estou separando... Porque a separação silábica fez com que duas vogais que estavam juntas ficassem em sílabas diferentes. Então, oceano é um hiato. Beleza, vamos continuar. Raiz. Raiz. O A foi separado do I. O A é vogal e o I também. Então, isso aí também é um hiato. Então, esse item aqui está se mostrando promissor. Já tem duas palavras que tem hiato. Vamos ver a terceira. Coar. Coar. O O foi separado do A. E os dois são vogais. Então, coar também é um hiato. Então, a resposta dessa questão é o item D. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o item E só para ver porque ele está errado. O item E está dizendo coelho. Coelho. Quando eu dei a primeira aula, vocês viram que os exemplos de hiato, um deles era coelho. Então, coelho, como vocês veem aqui, tem a separação do O e o E. O O sendo uma vogal e o E também. Como eles foram separados, isso é um hiato. A mesma coisa com rainha. Lá na aula, eu dei esse exemplo também. O A é uma vogal, o I também. Como eles foram separados, ficaram em sílabas diferentes, isso aqui é um hiato. Só que aí vem sapo. Sapo fica sapo. O que eu separei foi uma vogal e uma consoante. Então, a palavra sapo não é um hiato, porque eu estou separando uma vogal e uma consoante, não duas vogais. Então pronto, resposta em item D. Vamos para a próxima questão. Terceira questão é um exercício de dígrafo. Mesma coisa, vocês param, pensam aí um pouquinho e a gente resolve a questão em seguida. Pronto, vamos corrigir aqui que é a terceira questão. A terceira questão está pedindo: encontre os dígrafos das seguintes palavras. Então, a gente vai ter que encontrar os dígrafos, né? Como está dizendo. A letra A, pêssego. Se vocês lembrarem, o que é um dígrafo? Se vocês estão lembrados direito, um dígrafo é um grupo de letras que representa apenas um fonema. Nesse caso, esse SS está representando apenas um som de S, normal. Pêssego. Eu não falo esses dois S, eu só falo um. Então, SS é um dígrafo. O item B, ninho. Ninho. Esse NH, ele tá funcionando. Lembra daquele L molhado?
Esse aí é um N molhado agora. Ninho. Esse NH funciona como um só fonema. Um som de nho, nho, Então, NH também é um dígrafo. Essa questão aqui saia de letras se vocês usassem aquela tabelinha. Mas também, né, vamos tentar se esforçar, porque nem sempre vocês vão ter aquela tabelinha do lado. Arroz, mesma coisa, do exemplo do carro. O RR só tem um som, que é de um R meio rouco. Arroz. O item D, querido. Lembra do exemplo da guitarra? A mesma coisa. Você não fala cu-erido, tu fala querido. Então, esse Q e o U estão com som diferenciado. Ele está com som de K. O QU está com som de K. Querido. Agora o item é sombra. Esse sombra, você vai ver que quando você fala o OM, o OM, é como se fosse um O com tio. Sombra. É como se tivesse um tio aí. Agora o item F, símbolo. A mesma coisa. É como se fosse um I com tio. Sim, in. Bolo. O G, mundo. Mesma coisa, é um som de um U meio nasalizado. Por isso que é como se fosse um U com tio. E o último, crescer. O item H, crescer. Esse SC aí tá com som de S, normal. Crescer. Então, o S e o C tem um único som. O som de S. Então, pronto, galera. Com isso, nós terminamos aqui a aula de exemplos. A aula de exercícios, né? Essa aula aqui era mais para vocês me verem resolvendo as questões. Eu vou passar também uma listazinha para vocês resolverem sozinhos. Aí vocês vão ter que quase se esforçar. Espero que todo mundo faça. Bons estudos a todos.